Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus, maravilha desse dia 4 de abril de 2026, ou seja, 4 de 4 de 2026, nós seguiremos as nossas meditações diárias, continuando no livro de Jeremias, e chegamos hoje ao capítulo 39. 39, a gente vai lá no versículo 18, o último versículo do livro, e nele diz: porque eu certamente te livrarei e tu não cairás pela espada, porém a tua vida será por um despojo para ti, porque tu tens colocado tua confiança em mim, diz o Senhor. O relato aqui, ele contempla a alegria, a gratidão, a promessa, o grande prêmio de alguém que tem compaixão por uma outra pessoa. Gentileza gera gentileza, bondade gera bondade, corações transformados em compaixão, humildade e misericórdia encontram corações da mesma forma. E aqui nós temos o personagem, que é o personagem etíope, Ebed-Meleque, que foi o responsável para ter a coragem de se opor ou abrir os olhos do rei Zedequias. E o engraçado é que o rei Zedequias, ele era movido com muita facilidade. Ora, lá no capítulo anterior, no nosso devocional anterior, ora os príncipes falaram com Zedequias e Zedequias chegou, esqueceu até que ele era rei. Ele se colocou numa posição de submissão, de subserviência àqueles homens que queriam tomar a vida do Jeremias. E por outro lado, o simples servo de Zedequias, o rei já, vamos dizer assim, transtornado, e esse servo sendo utilizado pela compaixão, pelo amor de Deus, por sendo instrumento de Deus para o propósito maior na vida de Jeremias, esse servo também vai lá, simplesmente fala e sem qualquer recusa, sem qualquer, vamos dizer assim, conflito interno, o rei também, ele age. Ele age, ele responde para que ele possa agir. A gente consegue ver isso lá no versículo 10 do capítulo anterior, que ele diz assim, o rei: então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma daqui 30 homens contigo e tira Jeremias, o profeta, para fora da masmorra antes que ele morra. Eita, meu pai do céu, esse Zedequias é uma figura, realmente é uma figura, tanto que aqui no livro de Jeremias tem tantas informações sobre ele, até mesmo porque a intensidade dos acontecimentos, aquele ponto forte, foi dentro do seu reinado. E a gente precisa lembrar que é justamente essa oscilação, né? Essa oscilação, esse desejo de servir a Deus, ou de aceitar as promessas, mas também o medo que ele encontra nos homens, de alguma forma o Senhor, Deus, e aí a gente entra num conflito de pensar e imaginar como é que um homem inseguro que nem Zedequias, um homem que ora respondia de forma positivamente ao Senhor e a grande maioria das horas respondia de forma negativa, porque literalmente servia homens, temia homens, como é que ao final ali de Zedequias nós encontramos aquela garantia, aquela promessa do Senhor de que ele morreria em paz e de que seria honrado, teria as honras que os reis anteriores tiveram, vamos dizer assim, ou que as honras que eram destinadas aos reis, ele teria. Conforme nós vimos lá no capítulo 34, no versículo 3. Então, a gente tem esse cenário em que Zedequias era muito facilmente, não digo que manipulado, mas muito facilmente envolvido devido à sua inconstância, à sua falta de confiança. Mas, como se diz, a Bíblia estabelece uma possibilidade muito real de um tratamento futuro pelo Senhor, porque é o Senhor que conhece os corações. E aí, numa cena como essa, como Zedequias, reside as grandes incompreensões, as grandes dificuldades da gente definir aos nossos olhos ou dentro do nosso próprio juízo, às vezes até tentando fazer o juízo da palavra de Deus, como Deus decide, como ele se agrada e o que realmente faz com que ele se encontre em, vamos dizer assim, em alegria com os nossos atos e ações. Mas nós temos sim esse etíope, Ebed-Meleque, dentro de um processo que agora nós temos um cenário realmente de caos e destruição, porque a queda de Jerusalém, ela não é mais anunciada, ela é agora executada.
E temos essa parte, que é um ponto importante em que a gente sai do caos desse cenário aqui tratado nesse capítulo, e Deus, vamos dizer assim, dar uma garantia a esse etíope. Quando a gente olha essa garantia e vai vendo os relatos bíblicos, procurando os relatos bíblicos posteriores numa pesquisa, a gente não consegue ver mais a aparição ou qualquer relato sobre esse etíope. Mas quando a gente navega, ou parece até que eu estou no computador, não, eu estou na Bíblia física. Quando a gente continua a leitura, quando a gente continua manuseando as Escrituras, quando você chega lá no capítulo de Atos, capítulo 8 ali, você vai lembrar que existe aquela narrativa que envolve um outro etíope, né? Que era aquele que acompanhava a rainha Candace, e esse etíope aqui era de um rei, que era o rei Zedequias, ou seja, dois etíopes de linhagem ali, de eunucos, servindo a linhagens reais, realezas. E nesse outro, lá em Atos, ele, ao ler o livro de Isaías, ou buscar entendimento, a compreensão para que possa servir o Senhor, adequadamente ele se encontra com Filipe. E nesse Filipe tem ali do batismo, o desejo, tudo isso, relembrando, trazendo para ali para o cenário, talvez aquilo que a gente não conseguisse enxergar aqui no momento de Zedequias, que a gente está vendo uma libertação física, porque Deus está dando uma garantia que ali para o etíope, que ele não morreria, que a vida dele seria preservada, mas a gente está enxergando como vida física. E aí os estudiosos e a gente... Porque na Bíblia a gente tenta buscar as mensagens, tenta buscar os sinais. Se um personagem apareceu aqui e outro personagem, mesmo que com um nome diferente, mas com características semelhantes, é etíope, era eunuco, servia a realeza e tinha, vamos dizer assim, a confiança no Senhor, buscava essa confiança, como semelhantemente os dois, e lá no capítulo 8 de Atos representa uma libertação espiritual, uma salvação espiritual, é claro que a gente logo consegue traduzir ou consegue trazer à nossa mente que é uma manifestação do Senhor, dizer assim, olha, se lembra daquela confrontação, daquele momento em que eu mostrei uma libertação física, mas eu quero te dizer, na verdade, que a confirmação ela tem o dom espiritual, o dado espiritual, é alguém que se encontra no Senhor. E isso é maravilhoso, porque o cenário, como eu não tenho nem tratado aqui, que a gente tem visto, é cenário de caos. Cenário de caos, queda, perda de autoridade dos príncipes judeus, ali para os príncipes babilônicos, que é dito ali no versículo 4, no versículo 4 não, quando é retratado ali no versículo 3, vários príncipes da Babilônia que eles se assentam, né, ali num portão chamado Portão do Meio, caracterizando a perda de autoridade dos príncipes judeus e agora recaindo sobre os príncipes babilônicos. E aí, a insensatez de Zedequias. Lembra-te quando nós dissemos que os pecados dos pais não passam para os filhos, mas a consequência dos pecados dos pais passa para os filhos, e que nós inclusive tratamos o rei Zedequias como um pai para a nação, já que ele era um rei, né? Então ele tem um papel de condução, um papel de condução social, político, de julgamento, de cuidado com o povo. Então ele é um pai. E aí, o que ele faz? Ele faz o oposto do que Jeremias o havia orientado, havia ensinado, havia profetizado, inclusive no capítulo anterior, quando ele teve aquela conversa secreta com Jeremias. Jeremias tinha acabado de esclarecer para ele isso, mas na hora do pega para capar, na hora de mostrar-se a confiança para valer, o que ele faz? Ele foge. Jeremias foge. Você pega essa história que nós estamos lendo aqui, sobre esse cerco, essa queda de Jerusalém, você pode olhar detalhes dela também lá no livro de Segundo Reis, capítulo 25, você pode ler lá, e você também pode ir lá em 2 Crônicas, capítulo 36, muito claramente vai tratar sobre os mesmos fatos, e você vai complementar o conteúdo do que você está dizendo aqui. Então, Zedequias, ao tentar fugir, encontra aquilo que nós já falamos, ele é capturado, é levado à presença do rei, e aí é levado à presença do rei, e ele, as suas últimas cenas, vamos dizer assim, as suas últimas visões, é a morte dos seus filhos, e depois ele tem os seus olhos furados por ordem do rei Nabucodonosor, na sua presença ali na cidade de Ribla, vamos dizer assim, na área geográfica de Hamat. E também o que a gente percebe, e é interessante como há outros textos que se interrelacionam com isso, e se você for lá em Ezequiel, não me lembro agora, não sei se é o capítulo 25,
em que Ezequiel profetiza, porque segundo os estudiosos, os detalhes da Bíblia, porque falar sobre datas e encaixar personagens é realmente uma tarefa muito minuciosa, muito cuidadosa, muito zelosa, que carece um estudo com mais cuidado. Mas os estudiosos já confirmaram que Ezequiel, ele profetizava já lá no cativeiro babilônico, enquanto Jeremias profetizava na própria Jerusalém. E o que nós temos com isso? E aí, também, com esses olhos furados e a ida do rei Zedequias para a Babilônia, profecias de Ezequiel se alinham de Jeremias quando dizia que Jeremias, que o rei Zedequias, ele viria ao Nabucodonosor face a face, assim o fez quando foi levado à presença dele, né? Mas que ele iria para a Babilônia. Mas Ezequiel dizia que ele iria para a Babilônia, mas ele jamais veria, mesmo morrendo lá. Quando ele chega na Babilônia, ele já chega com os olhos furados. Viu o rei, foi para a Babilônia com os olhos furados, morreu sem ver a cidade da Babilônia. E no meio desse caos, e aí a gente vê também uma confiança, o trabalhar do Senhor, paralelo no coração daquele que o próprio Senhor usa a expressão que é servo dele, que é no rei babilônico. Estrangeiro, que não tem nada a ver, mas é um instrumento, um elemento de punição, de correção sobre o povo judeu. E a gente vê num contexto em que, na hora que o rei Nabucodonosor fala, dá ordens para o seu capitão aqui chamado Nebuzaradã, a expressão, a ordem, ela é muito, muito clara sobre Jeremias. Ele diz no versículo 12, toma-o e busque bem-estar para ele e não lhes faça mal, porém faz para com ele exatamente como ele te dirá. Essa é a ação de Deus no coração, mostrando a fidelidade, mostrando a presciência, mostrando o controle dele sobre tudo, sobre inclusive as pessoas que ainda nem sabem que tem. Então, tem esse cuidado, tem essa obediência, ou essa ação desse rei agora sobre o cuidado de um servo do Senhor que vem. E aí finaliza a ideia, enquanto o rei que não ouve e os nobres e o povo ali que não ouve sendo, vamos dizer assim, açoitados, nós temos o próprio povo, que são aqueles que nada tinham esperança, e encontra no Senhor. Então aquilo que parece ser ruim para alguns, olha só, para aqueles que nada tinham, que eram os nobres, estava péssima a situação, o povo em geral, mas o povo básico, aquele necessitado, aquele flagelado, aquele aflito, aquele que sempre foi humilhado, oprimido nas suas necessidades, no versículo 10 também tem uma ação do Senhor que diz assim, ó, porém Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou os pobres do povo que nada tinham na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos ao mesmo tempo. Olha só, as posses dos poderosos passando para aqueles que não tinham. Cuidado de Deus até porque eles não foram, porque eles eram considerados desprezíveis, mas cuidado de Deus agora sobre os necessitados, cuidado de Deus sobre Jeremias, que era alguém que, servo fiel, resiliente, né, no processo de dor e de sofrimento que era anunciar a palavra de Deus, e cuidado de Deus no etíope, um ser que apareceu na história e está sendo honrado fisicamente, e que lá no Novo Testamento possivelmente é uma simbologia que a sua, vamos dizer assim, salvação física pode ter se estendido também pelo campo espiritual. Espero que esse devocional tenha te motivado tenha produzido você um interesse em buscar mais mergulho, mais conhecimento. Não é só conhecimento, na verdade, a ideia é que você busque relacionamento, intimidade, prazer, amor, alegria, que transforme a tua forma de ver e de viver, te traga paz, te traga esperança, te traga certeza que caminhar do Senhor é a única coisa que importa para as nossas vidas verdadeiramente. Fique na graça de Deus e Pai nesse dia maravilhoso e abençoado, e que Deus cuide da gente.